De irmã, graça e paz. Quero ler com vocês os Salmos 146. Amém? Diz assim: Aleluia! Louvo, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, e nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara os órfãos e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, ó Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. No versículo 5, bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por ser o nosso auxílio. Obrigado por ser o nosso norte em meio às tribulações. Senhor, assim como Jacó sentiu que o Senhor estava do lado dele em meio às suas dificuldades, cremos que o Senhor também está do nosso lado, colocando a sua destra sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, como diz na tua palavra, o Senhor dá pão ao faminto, dá os olhos aos cegos, levanta os oprimidos, que guarda durante as nossas peregrinações, ó Pai. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por essa manhã, ó Deus. Abençoe os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, aqui na sua casa, seja pela internet, Senhor. O Senhor, dê a ele o auxílio que eles precisam, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe a vida do irmão Estevão, Pai, que está dirigindo esse ministério, Pai. Senhor, tire todas as distrações que possam ocorrer nesse meio, Pai. Nos dê entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17. Amém? Amém. A palavra de Deus diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? A gente está no mês de outubro, que é comemorado o mês da Reforma Protestante, e eu queria levar uma palavra aqui sobre só a Escritura, somente as Escrituras. Uma citação do Augusto Nicodemos diz assim: quando os cristãos reformados declaram só a Escritura,
Eles estão dizendo fundamentalmente que a palavra que Deus falou através dos séculos, através de pessoas que Ele escolheu e inspirou, na qual Ele se revelou e revelou sua vontade para seu povo, se encontra agora somente nas Escrituras Sagradas e em nenhum outro lugar. A Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. Nela encontramos as regras de fé e prática que devemos seguir em nossa vida. É a única autoridade infalível da igreja. No mundo de hoje, vemos que é necessário uma nova reforma, assim como no passado, pois muitas igrejas estão abandonando e querendo mudar o modo como a Bíblia, a palavra de Deus, vem nos ensinar a viver. Essa reforma vem agora não só combater a igreja romana, mas também muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas que de evangelho verdadeiro não existe quase nada. E quando realmente não existe nada sobre o evangelho. No passado, a luta foi contra a autoridade irrepreensível dos papas. Já nos dias de hoje, são contra muitos pastores que também se dizem irrepreensíveis, como autoridades, onde se você o questionar, mesmo que com a palavra de Deus, ele vai ter uma saída para mostrar que você está errado. Novas indulgências são cobradas para que você consiga se tornar mais espiritual ou ser bem-sucedido. Vemos um cenário sendo recriado, gente manipulando e gente sendo manipulada em nome de Deus. Mas a própria Escritura nos mostra a importância de analisarmos as Escrituras para confirmar se estão corretos os ensinos. Vemos isso quando Paulo vai pregar em Bereia, Atos 17, 10 e 11. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, tendo eles ali chegado. Foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os tessalônicos, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Para finalizarmos, meus irmãos, nesse momento onde se encontram todo mundo perdido, sem saber para onde olhar, com tantos supostos ensinamentos, em quem confiar? Precisamos que essa geração tenha a mesma resposta que a geração de Lutero teve, que olhar para as Escrituras e perceber, já que muitas vezes, como não sabemos em quem confiar, que venhamos olhar a Bíblia como a única autoridade, levar a sério o que ela tem a dizer, gastando tempo estudando ela e com a direção do Espírito Santo, vamos compreender como a palavra de Deus pode nos trazer segurança e clareza para a nossa mente. E Jesus também nos assegura em relação a confiar nas Escrituras. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Por isso, irmãos, devemos estar alicerçados na palavra o máximo que conseguimos, para termos uma vida cristã verdadeira e reta. Amém? Amém. Bom, nesse momento, quero pedir para a gente, em oração silenciosa, nos levarmos a Deus, confessando os nossos pecados, entregando todo o arrependimento verdadeiro a Ele, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos a Ti nessa manhã, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada confissão aqui elevada a Ti, ó Deus, de cada arrependimento, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus, consolo e perdão, ó Pai. Ó Senhor, sabemos que éramos miseráveis pecadores, que nada poderíamos fazer por nossas próprias mãos, mas pela morte de cruz e ressurreição do Seu Filho Jesus, pela graça somos salvos, ó Pai. Temos a esperança, ó Deus, da vida eterna.
Ó Senhor, o Senhor é o Senhor dessa igreja, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando cada um aqui presente, ó Deus. Que o Senhor venha tocar no coração daqueles que irão nos ouvir, ó Pai. Que o Senhor Espírito Santo possa abrir o coração deles, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando essa igreja, ó Pai. Se ela esteja firmada na Sua palavra, ó Pai, e somente nela. Ó Senhor, continue abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está à frente desse ministério, dando força, ó Deus, e também a sua família, ó Pai. Porque sabemos que tudo é pela Tua honra e pela Tua vontade, ó Pai. Ó Senhor, é isso que eu te peço, ó Pai. Que seja tudo feito pela Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É uma grande alegria nós estarmos mais uma vez esta manhã aqui reunidos. A vida da irmã Helena, do meu primo Ulisses, da irmã Paula, do seu filhinho. É uma grande alegria para nós vocês estarem aqui. Gostaria de dar alguns avisos. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico, a partir das 20 horas e 15 minutos. E peço que os irmãos continuem orando pela Igreja do Senhor, uns pelos outros, por crescimento, amadurecimento, nosso fortalecimento. Continuemos orando também pelas nossas famílias, por a igreja local, pelos nossos amigos com os quais nós conhecemos, em especial a vida do Paulo, que Deus possa encontrá-lo nesse momento, a irmã Florinda também, a Nomília que não pode estar presente. Peço também que nós continuemos orando pelos nossos governantes, para que nós venhamos ter paz no nosso país, para que nós possamos viver bem também, e que agora possamos louvar o nome do nosso Senhor.
irmãos. Amém. Hoje vou ler. Abre suas Bíblias, livro de 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amém? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele vem do mundo, por isso o que falam procedem do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, de vida que Tu nos está estudando. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão aqui, abençoe a vida delas, Senhor. Abençoe, perdoe nossos erros, Senhor, que às vezes nós não sabemos que cometemos, Senhor, mas corrija-os, por favor, Senhor. Abençoe mais a minha vida, Senhor, e abençoe a vida do meu pai que está carregando essa igreja, que ela venha crescer mais ainda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estava ansioso desde o começo já. Fechamos nossos olhos mais uma vez. Peço que a nossa irmã Marta leve sua voz de oração. Querido Deus e Pai, obrigada por mais esse dia, pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo, pelos irmãos que estão aqui. Senhor, abençoe todas as famílias. Deus guarde todos na concha da tua mão, Senhor. Obrigada por essa palavra, por esse culto. Deus abençoe o nosso pastor. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, e suas famílias, Senhor, e alcança todos que não foram alcançados ainda, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 14. Estamos expondo o livro de Mateus e já chegamos no capítulo 14, versículo 13. Esse é um assunto bastante conhecido, bastante pregado. E não foi combinado, mas cumpre aquilo que a irmã Paula leu no começo. Salmo 146, versículo 7. Que fala justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. O tema é o rei e os milhares de testemunhas. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, a palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comem. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram.
e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E aos que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados, nós temos aprendido que nós temos que olhar e estudar, ler a Bíblia tendo em vista Cristo. O irmão Juninho já leu um texto que fala examinar a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Hebreus 1 e 2 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus afirma que Jesus é a plena revelação de Deus. Toda a revelação anterior, o Antigo Testamento, aponta para a vinda de Cristo e encontra sua realização nele. Sobre as Escrituras, nós temos visto também, temos aprendido que o nosso objetivo é descobrir aquilo que o autor tensionava comunicar. Por isso que nós estamos expondo todo o livro de Mateus, para nós vermos todo o contexto e entendermos aquilo que Mateus está nos mostrando. O significado do texto, ele não está em nós. O significado do texto está no texto, porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a comunicar aquilo que eles desejavam. Já falamos anteriormente que Deus escreveu uma carta para nós. E não é aquilo que nós imaginamos que está escrito, mas é aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou. E chegamos aqui no livro de Mateus, capítulo 14, e temos visto que agora é a proclamação do que Jesus Cristo faz do seu reino. Estamos vendo agora as respostas ao governo de Cristo. Esse relato aqui, ele se encontra nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e peixes. É interessante porque anteriormente nós não vimos isso. Agora vamos relembrar novamente o esboço, um pequeno esboço do livro de Mateus, para nós compreendermos essa mensagem também. Nós estamos vendo que Mateus está proclamando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. E Mateus nos mostra que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, como foi citado, Salmo 146, versículo 7. Jesus dá pão aos famintos. Mateus começa nos falando do capítulo 1 até o capítulo 4 da gênese da vida de Jesus, do começo da vida de Jesus. Depois ele vai tratar do ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Do capítulo 5 ao 7 ele fala da lei do governo de Cristo, que é o primeiro discurso dos 5 desse capítulo, que é o Sermão do Monte. No capítulo 8 ao 9 ele trata do poder do governo de Cristo para resgatar. No capítulo 10 nós vemos aqui o segundo discurso de Jesus, que é o comissionamento dos discípulos. Do capítulo 11 ao 12, Mateus trata dos sinais do governo de Cristo e da sua oposição. No capítulo 13, do 1 ao 53, vemos o terceiro discurso de Jesus, que é a parábola do governo de Cristo. E aí chegamos nas respostas ao governo de Cristo, que vai do capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 16, versículo 12. Anteriormente nós vimos que as respostas ao governo de Cristo da sua terra, de Nazaré. Vimos também a resposta do governo de Cristo na semana passada dos governantes, onde trata de Herodes, que manda matar João Batista. E nessa manhã nós vamos ver as respostas dos discípulos de Jesus. É importante nós destacarmos também que a ordem dos milagres, dos eventos, dos incidentes, diferem daquelas encontradas tanto em Marcos como Lucas e hoje em João. Porque Mateus provavelmente organiza o seu livro por tópicos e não por ordem cronológica. Então vamos ao nosso texto. O milagre das multiplicações dos pães e peixes é um dos eventos mais marcantes do ministério de Jesus. É o único milagre registrado nos 4 evangelhos e isso demonstra a sua importância. Ele está tanto em Marcos como em Mateus, Marcos, Lucas e João. Como Deus proveu, e aqui mostra como Deus proveu maná para Israel no deserto, nos dias de Moisés. Assim Jesus provê pão para o povo no deserto, em um lugar remoto. Mateus vai registrar de forma resumida os detalhes, enquanto João elabora extensamente o significado do milagre, como um sinal de que Jesus é o pão da vida dado do céu. Esse milagre aqui ele não demonstra apenas o poder de Cristo para as nossas necessidades físicas, mas também prefigura o alimento espiritual.
que Ele daria por meio da sua própria morte e da sua ressurreição. Através desse milagre, irmãos, nós temos verdades profundas nas Escrituras sobre a sua missão e a natureza do reino de Jesus. Então, nessa manhã, o nosso objetivo é nós olharmos para aquilo que a Escritura diz e olharmos com os olhos de Mateus para Jesus. Vamos ao primeiro ponto, que é a retirada de Jesus e a compaixão pela multidão. Olhe para o que fala o versículo 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo-se as multidões, vieram das cidades seguindo-os por terra. O que Jesus ouviu? Nós vimos anteriormente o que Jesus ouviu. Versículo 12, então vieram os discípulos de João Batista, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Então o contexto imediato do relato de Mateus nos mostra Jesus se retirando após saber da morte de João Batista. E ele busca um lugar isolado. Jesus ouve também as renovadas investigações de Herodes e atravessa o mar da Galileia, rumo à sua margem nordeste, longe de Tiberíades, que é a capital de Herodes. Nós vimos no texto anterior sobre o reinado de Herodes. Calvino ele afirmou que quando os tiranos imprimem as mãos no sangue dos piedosos, eles se tornam mais cruéis, da mesma maneira que o beber intemperado agrava a sede dos bêbados. Cristo, portanto, ele pretende aqui na sua retirada diminuir também a fúria de Herodes com a sua ausência. Vemos então que a morte de João Batista também ela é um estímulo para a retirada de Jesus. João Batista, nós vimos anteriormente que foi o precursor de Cristo, e a sua morte violenta marca uma virada no ministério de Jesus, prefigurando assim a própria crucificação de Cristo. Mas eu desejo que você olhe um detalhe aqui. No versículo fala assim que eles foram para um lugar deserto. O lugar deserto aqui é mencionado, ele é bastante significativo para nós. Nos evangelhos, o deserto é frequentemente associado a um lugar de oração, a um lugar de provação e a um lugar de renovação. Nas nossas vidas também. Quando Deus deseja falar conosco, Ele nos envia. Nós somos enviados para um lugar deserto. Aqui Jesus também busca um lugar deserto, talvez para lamentar a morte de João Batista, para buscar também comunhão com o Pai e para proporcionar descanso para os seus discípulos. Mateus não cita esse detalhe. Mas em Marcos 6,31, que trata do mesmo texto, diz assim: e ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Essa busca por solidão também reflete a humanidade de Cristo. Ele tinha necessidade de momentos de ficar em silêncio, momentos de oração, mostrando que mesmo sendo Deus, ele experimentou também a fraqueza humana. Mas eu quero ver com você alguns detalhes que têm acontecido muito também. Lembra que anteriormente nós temos visto que as multidões sempre estão indo de atrás do Senhor? Novamente o nosso texto nos diz: sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. As multidões seguem Jesus, e aqui o nosso texto fala que eles vieram de todas as cidades paralelas, seguindo por terra. Enquanto Jesus está indo pelo mar, a multidão faz a volta e o segue por terra. Eles buscam Jesus inicialmente não por uma compreensão profunda, mas por causa das suas necessidades. Vimos anteriormente sobre isso também. Suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais. Mesmo assim, nós vamos ver aqui no nosso texto que Jesus responde a eles com compaixão. E é o versículo 14. Perceba o que está escrito no versículo 14. Diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Aqui a compaixão de Jesus ela é destacada, pois ele interrompe o seu descanso e atende às necessidades daquele povo. A palavra compaixão aqui, para você entender, é uma das mais fortes do grego. Ela indica um sentimento profundo nas entranhas. Aquele sentimento mesmo que ele olha para a pessoa e se compadece totalmente dela.
Isso mostra que Jesus ele nunca está indiferente ao sofrimento humano. Ele cura os enfermos, ele mostrando que o seu ministério inclui tanto a proclamação do reino de Deus, quanto a restauração daquelas pessoas, tanto emocional como fisicamente. Eu desejo que nós observemos o que Marcos nos diz. Marcos 6,34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Marcos aqui ele compara a compaixão de Jesus a um pastoreio. Ovelhas sem pastor, elas são totalmente indefesas, totalmente vulneráveis. Essa metáfora ela ecoa aquilo que diz no Salmo 23 também. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja, em Cristo, nesse pastor, nós encontramos repouso, descanso, refrigério e consolo. Além de tudo, o Salmo 23 nos mostra que é Ele que nos guia e Ele sempre estará conosco, por isso que nós não precisamos temer. Este bom pastor é Jesus, é o Senhor. Esse salmo mostra o cuidado que Ele exerce sobre o seu povo. E agora eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 34. Livro de Ezequiel, capítulo 34. Já falamos anteriormente sobre esse texto também, mas ele é muito importante no contexto que está sendo dito aqui. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, que fala do cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Observe que a palavra de Deus nos diz no livro de Ezequiel, capítulo 34. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tira-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e a introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. A compaixão de Jesus aqui revela não apenas a sua disposição de curar e alimentar, mas também o seu desejo de suprir as necessidades mais profundas e mais eternas da humanidade, que é as espirituais. O vazio do tamanho de Deus só é suprido por Jesus Cristo. E em Lucas 9:11 fala também que sobre esse texto, Lucas fala assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Você consegue ver esse ato gracioso de Jesus? Você consegue ver o nosso Senhor cuidando, acolhendo essas pessoas, tendo compaixão dessas pessoas. E nesse momento de descanso, Ele acolhe aquela multidão e o Lucas nos fala que Ele fala sobre o reino de Deus e Ele socorre os que tinham necessidade de cura. O evangelista João ainda enfatiza que esse milagre aconteceu próxima à Páscoa. No versículo 4 de João 6,4 fala assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Dessa forma, ele conecta simbolicamente ao êxodo da provisão divina, do maná no deserto, apontando para Jesus como o pão da vida. Em João 6,35, que é a sequência desse texto, João vai dizer assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida.
Os que vêm a mim jamais terão fome, e os que creem em mim jamais terão sede. E aí chegamos ao ensino de Jesus para a multidão. Marcos 6,34 e Lucas 9,11 nos fala que Jesus ensinava. E eu desejo que você observe, que nós venhamos observar nessa manhã, o quão ansioso estava o desejo do povo de ouvir Jesus também. Porque todos eles, esquecendo-se, não se preocupavam. Inclusive nós vemos no nosso texto que já era de noite, já estava chegando a noite. E nós não vemos movimento nenhum para eles ir embora. Você imaginou passar a noite no deserto, aquela multidão inteira no deserto? Eu quero que nós façamos um paralelo conosco. O quanto nós somos preguiçosos. Nós não queremos sair de nosso conforto. Se possível, nós quereríamos fazer o culto somente em nossas casas, no nosso jeito e no conforto da nossa comodidade. E quando nós nos reunimos, nós ficamos muitas vezes inquietos, que os menores interrupções imediatamente nos afastam da meditação da palavra de Deus. Um detalhe já nos faz ficar dispersos. Muito raramente acontece que Cristo nos encontre e desapegados dos emaranhados do mundo. Qual de nós está pronto para seguir Jesus até no deserto, longe do nosso conforto, e passar o dia ouvindo Ele falar conosco? Calvino afirmou que, embora essa doença prevaleça em quase todo o mundo, ainda assim é certo que nenhum homem será apto para o reino de Deus, até que, deixando de lado essa iguaria, ele aprenda a desejar o alimento da alma tão fervorosamente que seu estômago não atrapalhe ele. Eu quero que você olhe para esse texto aqui de Mateus capítulo 14 e me fala o que tem diferente naquele local. Tinha um fundo legal, onde Jesus estava falando. O som, os microfones eram aqueles mais legais. Tinha uma banda tocando no fundo, fazendo aquele movimento legal, aquele movimento mais emocional. Tinha umas cadeiras legais para eles sentarem, tudo almofadadas para não doer as costas deles. Ar-condicionado devia ter no deserto. A temperatura devia ser muito boa. Você percebe, você consegue ver isso? Para fazermos parte do reino de Deus, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos confortos. Se nós queremos realmente ouvir o Senhor, se nós realmente desejamos o Senhor, nós temos que abrir mão daquilo que nós somos e daquilo que nós desejamos. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui. E aí chegamos no segundo ponto, que é a limitação dos discípulos e a suficiência de Cristo. Observe o versículo 15 aqui que diz. Diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Esse versículo aqui, ele representa, ele mostra, ele revela a preocupação prática dos discípulos. Eles reconheceram que a multidão precisava de comida. Como é que tu ia alimentar toda aquela multidão? Qual que é a solução que eles encontraram? Manda eles embora. Despede, pois, as multidões. Isso nos mostra a visão ainda limitada dos discípulos. Eles ainda não compreendiam plenamente quem era Cristo, o que Jesus podia fazer. A resposta dos discípulos é lógica, ela é muito lógica. Qual de nós que não faria a mesma coisa? Mas ela não incluía a fé. Muitas vezes nós cristãos também nos deparamos com problemas, com aflições, com tristezas, com dores, com angústias, com enfermidades que parecem impossíveis de resolver. E as nossas respostas são, na maioria das vezes, humanas. Não tem mais solução. Os discípulos estavam cientes das necessidades físicas, mas falharam em reconhecer a provisão espiritual de Cristo. Convido você a abrir João capítulo 6, que fala sobre esse mesmo texto. Eu gostaria de ler com você o versículo 5. João 6, versículo 5. Versículos até o 7 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer?
Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Perceba que Felipe agora ele é desafiado por Jesus. Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Talvez ele fosse o responsável por resolver aquela situação. Qual que foi a resposta de Felipe? Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço. Quanto que era um denário? O denário era o salário mínimo de um dia naquela época. Felipe afirma que nem mesmo o salário de 200 dias, quase 7 meses, seriam suficientes para alimentar aquela multidão. Eu fiz um cálculo rápido. Por exemplo, se alguém que receba R$50 por dia, que dá R$1.500 por mês, 200 dias igual a R$10.000. Nem R$10.000 daria para alimentar aquela multidão. No texto final diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os homens comem menos, né? Naquela disposição toda ali com fome, imagine quanto que seria necessário. O irmão Juninho entende mais de pão, mas eu acho que o pão francês dá em torno de R$1 cada um, mais ou menos. Para alimentar 20.000 pessoas, quanto precisaria? R$20.000. Como é que tu faz para carregar 20 mil pão no deserto? Nem R$10.000 seriam suficientes para alimentar aquela multidão. E no verso 6, João diz assim: mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que estava para fazer. Veja, Jesus sabia o que queria fazer, mas ele estava mostrando que os discípulos ainda olhavam para uma solução humana em vez de confiar nele. Em vez de olharem para aquilo que Cristo ia fazer, eles buscavam uma solução. E aqui nós vemos a resposta dos discípulos a Jesus. Nós vimos anteriormente a resposta dos seus compatriotas, depois dos governantes, que é representado por Herodes, e agora nós vemos a resposta dos discípulos. Eles ainda não creem, eles ainda não confiam em Cristo verdadeiramente. E aí no versículo 16, volte lá para Mateus capítulo 14, versículo 16, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui nós vemos a sabedoria divina. Jesus desafia os discípulos a alimentar a multidão, revelando a limitação de suas forças e recursos. Jesus muitas vezes nos coloca os seus seguidores em situações que parecem impossíveis, para mostrar que Ele é a fonte de toda a provisão. Quantas vezes nós chegamos em alguns momentos que nós dizemos: Senhor, não dá mais. Cristo está ensinando uma lição muito importante para nós, sobre nós dependermos totalmente dEle. Nós não temos controle das nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje à tarde, ou daqui 10 minutos, ou amanhã, nós não sabemos. Aqui Jesus não apenas alimenta fisicamente, mas também Ele desafia os discípulos a verem com os olhos da fé, a olharem para Ele verdadeiramente, e não meramente verem as coisas com os olhos da carne. Observe a resposta dos discípulos na sequência. Versículo 17 diz assim: mas eles responderam: mas nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes. Você consegue dividir 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas, 15.000 pessoas? Em João temos esse relato mais detalhado. Em João 6, 8, 9 diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui nós vemos André, irmão de Simão Pedro, informando a Jesus que havia um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí nós podemos dizer assim: opa, aí temos um discípulo, um apóstolo demonstrando fé. Mas eu quero que você perceba a conclusão de André com uma pergunta. Ele diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Esse pouco recurso é totalmente inadequado, é muito pouco para alimentar uma multidão de milhares. Mas é um lembrete poderoso
de que Deus frequentemente usa o que parece insignificante para os olhos humanos para realizar grandes feitos. 5 pães e 2 peixinhos não alimentariam 20.000 pessoas. Perceba que em nenhum momento a Escritura nos afirma que o jovem ofereceu aquele alimento para eles. Os discípulos provavelmente foram procurar se alguém tinha alguma coisa para ajudar, para dividir, e encontraram 5 pães e 2 peixinhos. E André vai e informa Jesus. Possivelmente os discípulos buscavam também uma solução para resolver aquele problema, ou mesmo provar para Jesus que não tinha o que fazer naquela situação. Isso nos mostra, nos ensina também que a fraqueza que foi ensina que a fraqueza do que foi trazido para Cristo é transformada em força quando Ele os abençoa. Amados, nós temos repetido isso desde 2000, na eleição passada. Não são os governos, 2022, não são os governos que suprem as nossas necessidades, mas é Cristo. E esse texto nos mostra isso. E chegamos ao terceiro ponto, que é a provisão abundante de Cristo. Vamos ler o versículo 18, diz assim: então ele disse, trazemos. Jesus disse para eles, trazei o que vocês têm. Jesus toma o pouco que os discípulos têm e agora ele vai transformar em algo grandioso. O que os discípulos tinham não era nada. Não dava nem para eles, tendo em vista aquela multidão. O que são 5 pães para alimentar uma multidão? A ordem de Cristo de trazer o pouco que eles tinham é uma ilustração de como nós devemos trazer as nossas fraquezas, trazer as nossas insuficiências a Ele, sabendo que nas mãos de Cristo pouco pode se multiplicar. E nós temos aprendido muito sobre isso nos últimos tempos. Eu não estou falando de bens e dinheiro, mas estou falando de necessidades. Esta entrega de pães e peixes a Cristo pode simbolizar também a entrega de nossa vida e recursos a Ele para que sejam usados para a sua glória. É só você olhar para o Antigo Testamento, a história de Moisés. Ele falava que ele era travado de língua. Quem falou com o rei lá na época? Ele mesmo. A Escritura nos mostra que Arão foi, mas quem falou foi ele. Porque Deus usou ele mesmo com a seu pouco recurso, mesmo com a sua insuficiência, para glorificar o nome do Senhor. Por mais insignificantes que eles pareçam, por mais que não sejamos ninguém aos olhos do mundo, por mais que não tenhamos o melhor recurso, o melhor currículo, a melhor maneira de falar, mesmo que sejamos totalmente imperfeitos, mas Cristo com seu poder nos usa com o instrumento dele para a sua glória. No versículo 19, eu desejo que nós olhemos para esse verso com muita atenção. Veja o que está escrito no versículo 19. Diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Eu quero que você observe um detalhe. Jesus organiza a multidão primeiro. Ele fala, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Veja, ordem e reverência. Jesus organiza todas as coisas antes de ser feito o milagre. E depois o texto diz que ele os abençoou, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Em sinal que você está olhando para Deus, que você está entregando ao Senhor. Ele os abençoa, ele abençoa aquele alimento. Cristo nos ensina aqui que nós não podemos compartilhar nossa comida com santidade e pureza, a menos que nós expressemos nossa gratidão a Deus, de cuja mão ela vem até nós. Não podemos esquecer de orar e agradecer a Deus pelos alimentos. O próprio Jesus, ele olha para o céu em reverência a Deus e abençoa aquele alimento. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Diz assim, que proíbe o casamento,
e exigem abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Assim Paulo nos diz que todo tipo de alimento que Deus nos concede é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Os homens ímpios que não consideram pela fé a bênção de Deus e não oferecem a Ele ações de graças, corrompem e poluem pela imundícia de sua incredulidade tudo que é bom e por natureza puro. E por outro lado, que são corrompidos e contaminados pelo alimento que engolem, porque para os incrédulos nada é limpo. Romanos fala que tudo que não provém de fé é pecado. Então o fato de você tomar um copo de água sem ser para a glória de Deus já é pecado. Então quando você pegar um copo de água, você... Obrigado, Senhor, por esse copo de água. Agradeça a Deus, para que você possa estar glorificando ao Senhor pelos detalhes, pelos mínimos detalhes. Porque a Bíblia nos fala que tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Tudo. Seja tomar um copo de suco, seja para a glória de Deus. E aqui Jesus também nos mostra, aponta para a dependência de Deus em todas as coisas. Tudo vem dele e é para ele. Isso nos leva ao povo no deserto. Essa história nos lembra da provisão miraculosa de Deus do maná no deserto. Em Êxodo 16, 15 e 16 diz assim: quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Jesus é um novo profeta, Jesus é um novo Moisés, aquele que traz a nova aliança. Lembra que nós lemos anteriormente Deuteronômio 18, que fala da profecia, que diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Esse é o Cristo. E agora observe: depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes às multidões. Esse texto faz nos lembrar o quê? A ceia do Senhor. Ele parte o pão e distribui, o qual oferece o seu corpo como sustento espiritual para os cristãos, que é a imagem da ceia, é um meio de graça. Ele primeiro abençoa, depois distribui os pães e os peixes. Isso prefigura a ceia, quando ele oferece a si mesmo como pão da vida. E é interessante porque João nos mostra, em João 6, do 30 ao 35, diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A distribuição dos pães pelos discípulos mostra que Cristo utiliza a sua igreja como instrumento de sua graça. Eles distribuem aquilo que receberam de Cristo. Eu quero que você imagine essa situação. Eles estão levando para as pessoas e o pão do nada vai sendo gerado, vai sendo criado. Os próprios discípulos devem ter ficado totalmente espantados por aquilo que estava acontecendo. Talvez algumas das multidões nem soubessem o que estava acontecendo, mas mesmo assim os mais velhos ficavam questionando: de onde que eles tiraram tanto pão? De onde vem tanto peixe? Eu não vi ninguém pescando. Sabe que eles têm aqueles freezer enormes para guardar tudo isso daí, não é? Eles distribuem aquilo que recebem de Cristo. A igreja de Jesus distribui aquilo que recebe de Cristo. A igreja recebeu o que de Cristo? A sua palavra. E nós distribuímos a palavra do Senhor.
Jesus supre as nossas necessidades. Versículo 20, veja que o versículo 20 nos mostra, diz assim: todos comeram e passaram fome. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Todo o povo ali presente, é dito que eles foram de a pé, eles foram caminhando. Eles passaram o dia lá. Então eles estavam cansados, exaustos e com muita fome. Aí nós lemos que eles foram alimentados, e não somente isso. Não foi um pãozinho para cada um, mas todos comeram e se fartaram. O resultado do milagre é a saciedade completa de todos os presentes. Não apenas todos comeram, mas também houve uma abundância de sobras. Sobraram 12 cestos cheios. Irmãos, eu não digo que possa ser, mas isso pode representar as 12 tribos de Israel. O que pode simbolizar a suficiência de Cristo para todo o povo de Deus, para todo Israel. O 12 nós sabemos que é um número muito importante para Deus. 12 discípulos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Os 12 cestos cheios são um testemunho de que Cristo é capaz de suprir não apenas o que necessitamos, mas também abundar em generosidade. Em Filipenses 4,13 diz assim: o governo federal suprirá todas as nossas necessidades. O Lula e o Bolsonaro vão suprir a sua necessidade. É os que está lá virando. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Eu quero que você perceba, somente por meio dele, somente em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Necessidades é aquilo que nós precisamos. Foram alimentadas quantas pessoas? Observe o versículo 21, nós já falamos sobre isso, diz assim: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabendo pelo relato que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças, isso mostra a magnitude do milagre. O Josué come 5 pão francês. Né? Mais ou menos. Imagina o quanto que aquelas pessoas comeram até se saciarem. Com fome o dia inteiro ali naquele sol. Se cada homem desse fosse casado e tivesse um filho, já daria 15.000 pessoas. O número total pode ter sido muito maior, que realça ainda mais a abundância da provisão de Cristo. Esse número aponta para o reino de Deus, que embora pequeno nos seus inícios, ele crescerá exponencialmente para incluir muitos. Todos esses foram saciados, eles foram fartos por Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira delas é que nós devemos ter confiança na provisão soberana de Deus. Deus é soberano em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na provisão do dia a dia. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Nós falamos: Deus, Tu és soberano, Tu tens controle sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas nós nos preocupamos, nós ficamos aflitos, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos pelas coisas dessa vida. Acontece com você também isso? Também isso? Aqui nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes, mostrando que Ele é capaz de suprir todas as necessidades, tanto físicas quanto emocionais do seu povo. Você tem se sentido afligido, aflito, angustiado, triste? Jesus é capaz de suprir as suas necessidades. Muitas vezes as pessoas colocam as suas esperanças, muitas vezes no seu cônjuge, muitas vezes nos seus filhos, muitas vezes em outras pessoas, muitas vezes em pastores, muitas vezes em muitos lugares, em amigos, mas essas não podem suprir as nossas necessidades. Não é a minha esposa que me completa, mas é Deus que me completa. Mesmo ela sendo um instrumento de Deus na minha vida, os meus filhos sendo um instrumento de Deus na minha vida, mas não são eles que me completam. Porque o dia que algum deles partir, eu daí vou ser incompleto pelo resto da minha vida. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Mas veja bem, eu quero que você não entenda errado esse suprir de necessidades. Aqueles que desejam ter Cristo como provedor, eles devem primeiro aprender a não desejar luxos refinados,
mas se satisfazer com o pão de cevada. Lembra que Deus não deu picanha, alcatra, outras coisas, mas foi o pão de cevada com peixe. Os governos prometem picanha, mas mentem e enganam para o povo. E muitos caem, muitos confiam em suas mentiras. Não é um nem outro, é todos. Como igreja de Cristo, nós devemos confiar em Deus. Somente nele, que ele é soberano e totalmente poderoso. E ele é totalmente amoroso com as nossas vidas. O Senhor Jesus falou que sempre estará conosco. E nenhuma das suas ovelhas ele deixará se perder. Somente ele provê o que necessitamos, mesmo quando os nossos recursos são limitados. Nós devemos aprender e depender da graça de Deus, ao invés de tentar depender da nossa própria força. Devemos sim lutar, devemos trabalhar, devemos nos esforçar, mas depender totalmente do Senhor. E sempre levar e orar fervorosamente, descansando na providência de Deus. Quando nós temos o nosso alimento, não é porque eu trabalhei, mas é porque Deus me deu, porque Deus supriu. Lembrando que o alimento que comemos procede de sua graça. Filipenses 4,19, que nós já lemos, fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O segundo ponto é a compaixão pelos necessitados. Jesus, ao ver aquela multidão, ele é movido por compaixão. Ele marcou o encontro com aqueles que estiveram ali. Ele não apenas cura os doentes, mas também providencia alimento para aqueles que estavam famintos. Não faz muito sentido as pessoas falarem Jesus te ama, e não levarem pelo menos um pão para a pessoa. Opa, se Jesus me ama, eu quero alguma coisa para comer, eu estou com fome. A sua compaixão tem que ser prática. Como igreja de Jesus, nós devemos seguir o exemplo dele, exercendo uma compaixão que vai além de sentimentos e que se manifesta em ações. O amor bíblico é muito mais que um sentimento, é uma ação. Não basta eu dizer para o meu filho que eu amo ele e não ter ação disso. É necessário prática, é necessário nós mostrar realmente que nós amamos o nosso próximo. Isso inclui tanto cuidar dos necessitados, com atos de compaixão, ajuda comunitária ou pelo acolhimento de pessoas que passam por dificuldades espirituais e físicas, como a compaixão do cristão deve ser uma resposta ao amor de Deus demonstrado em Cristo. Lembrando sempre do Sermão do Monte. Não, o que a tua mão direita fazer, a esquerda que não saiba. Não basta nós vamos ajudar ali agora. Amados, estou aqui ajudando tal pessoa, veja aqui, estou ajudando tal pessoa, veja como ela está com fome. Não, Jesus nos ensinou anteriormente que nós não podemos fazer isso. Se nós formos ajudar alguém, que nós venhamos ajudar para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Tiago 2,15-17 diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Terceiro lugar, Deus usa os nossos pequenos recursos. 5 pães e 2 peixinhos de um menino para alimentar uma grande multidão. Embora os recursos fossem limitados, Jesus os abençoou, Jesus os multiplicou. Deus frequentemente usa o que é pequeno, aquilo que é aparentemente insignificante, para realizar grandes coisas de acordo com a sua vontade soberana. Muitas vezes nós estamos falando aqui, e parece tão pouco, não é? Mas muitas vezes Deus está fazendo a sua obra na vida de muitas pessoas. Como membros da Igreja de Cristo, embora muitas vezes sintamos que possuímos poucos recursos ou habilidades, nós devemos estar dispostos a oferecer o que temos ao Senhor. É tudo para a glória dele. Nós devemos nos encorajar no serviço a Deus, confiando que Ele é quem que multiplica os frutos dos nossos esforços, por menores que eles sejam. No ministério, nós devemos lembrar que o poder de Deus é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Muitas vezes uma oração ela faz muito mais efeito do que outra coisa.
2 Coríntios 12, 9 fala: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quarto lugar, a missão da igreja é alimentar o povo com a palavra de Deus. Jesus alimentou fisicamente a multidão, mas o que precisamos ter em mente que tinha algo muito mais importante, que João nos diz: ele é o pão da vida. O milagre da multiplicação aponta para a provisão espiritual que Jesus oferece, é a sua própria vida e a sua palavra, e é essas que alimentam a alma. A principal missão nossa como igreja de Cristo é alimentar o povo de Deus com muito entretenimento, com muitas brincadeiras, com muitas coisas. Não, com a palavra de Deus. Se não é vazio, é muito vazio. Sem palavra de Deus não faz nenhum sentido nós nos reunirmos aqui. Sem palavra de Deus não faz nenhum sentido nós dizermos que nós estamos cultuando ao Senhor. Porque que adianta nós ficarmos falando e Deus não falar conosco? Nós viemos aqui por quê? Porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir a sua palavra. A principal missão nossa como igreja de Cristo é alimentar o povo de Deus com a pregação da palavra. O ensino fiel das Escrituras deve ser o centro da vida da igreja, pois a palavra de Deus é o meio pelo qual Cristo nos nutre e nos fortalece espiritualmente. Talvez uma emoção, um entretenimento é legal naquele momento, mas depois ele passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós devemos nos dedicar ao ensino fiel das Escrituras e à pregação expositiva, reconhecendo que só Cristo, por meio da palavra, pode satisfazer as necessidades mais profundas da alma. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Os irmãos estão lendo todos os textos que eu coloco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queremos ser perfeitos na presença do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quinto lugar, a dependência de Cristo no ministério. Os discípulos, inicialmente, eles não poderiam ver como alimentar aquela multidão. Nós teríamos a solução? Eu sou sincero para você, eu daria aquela solução que o discípulo falou para Jesus: ó, manda embora. Não tem o que nós fazer. Mas Jesus os envolve no milagre, pedindo para distribuir os pães e peixes. Isso nos ensina que, embora a obra de Cristo, a obra seja de Cristo, Ele nos convida a participar dessa missão. Por mais que muitas vezes nós não conseguimos ver a obra sendo feita, não é? Porque em primeiro momento Ele pediu para os discípulos colocarem todo mundo assentado ali. Os discípulos pensaram: por que eles não foram lá e colocaram todo mundo sentado? E aí Jesus mandou eles distribuírem os pães. Você acha que eles falaram: não, beleza, agora Jesus vai multiplicar tudo. Eles foram com os primeiros pães e levar assim, ó, pega um pedacinho só, né? E de repente começaram a ver um milagre acontecendo. No ministério da igreja, nós devemos lembrar que não podemos realizar a obra de Deus pela nossa própria força. Nós somos chamados como membros do corpo de Cristo, como igreja de Jesus, a depender da capacitação e direção de Cristo, que é o verdadeiro cabeça da igreja. A oração e a confiança no Espírito Santo são cruciais para o sucesso no ministério. Efésios 4, 15 e 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É tudo por Ele e para Ele. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sexto lugar, a gratidão antes da multiplicação. Antes de multiplicar os pães e peixes, Jesus orou. Ele deu graças a Deus. Isso demonstra a atitude de gratidão que devemos ter, mesmo diante da aparente insuficiência de recursos.
Quantos aqui passam necessidades muitas vezes? Não é fácil. Não é fácil ir no mercado e comprar tudo aquilo que nós queremos. Mas Jesus nos ensina a confiar que o Pai proverá. Isso é refletido na sua ação de gratidão. Como Igreja de Cristo, nós devemos cultivar essa cultura de gratidão. Mesmo quando os recursos parecem limitados ou as circunstâncias são difíceis, nós devemos agradecer a Deus, confiando que Ele proverá tudo o que é necessário para cumprir os seus propósitos. Mesmo que nós tenhamos apenas feijão e arroz, nós devemos glorificar e agradecer a Deus por aquilo ali. A gratidão demonstra a nossa fé na bondade e na sabedoria de Deus. Quantas vezes nós escutamos nas mídias, em todos os lugares, 2025 vai ser horrível, vai ser um ano muito difícil, a inflação no mundo todo e outras coisas. Deus supre as nossas necessidades. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em sétimo lugar, Jesus é o centro de toda a provisão. Embora o foco imediato do texto seja a multiplicação dos pães, o milagre aponta para algo muito maior, que Jesus é o pão da vida. O alimento físico que Jesus provê é uma imagem da provisão espiritual eterna que Ele oferece. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira satisfação. Somente em Cristo nós encontramos descanso. Somente em Cristo nós encontramos conforto para nossas almas. Como igreja, salvos, eleitos do Senhor, nós devemos sempre olhar para Cristo como centro da fé e da vida cristã. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Ele é a fonte de toda a provisão, tanto material quanto espiritual, quanto sentimental. Tudo que é feito pela igreja deve ter Cristo como fundamento e objetivo final. Nós devemos proclamar que somente Ele pode satisfazer plenamente a necessidade do ser humano. Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Para nós concluirmos, amados irmãos, a multiplicação dos pães e peixes nos ensina lições cruciais sobre a compaixão de Cristo e sua suficiência e o poder de sua provisão. Ele é o pão da vida que satisfaz não apenas as necessidades físicas, mas também as necessidades sentimentais, as necessidades espirituais, suprindo abundantemente aqueles que vêm a Ele com fé. Outras lições que nós aprendemos é sobre a maneira que Cristo age como mestre. Veja, o texto nos mostra que Ele nos ensina a usar os recursos disponíveis. Ele nos ensina a colocar o pouco que temos em suas mãos. Ele nos ensina que devemos nos organizar para que todos sejam atendidos. Ele nos ensina que é Ele quem faz o milagre, mas mesmo assim nós somos instrumentos em suas mãos. Ele nos ensina a repartir, como Spurgeon disse: Jesus é o anfitrião da festa e nós somos os seus garçons. Em sexto, nos ensina que o alimento que Ele nos oferece nos satisfaz plenamente. Nos ensina que não devemos desperdiçar a provisão divina. Anote isso em seu coração. Jesus realiza esse grande milagre para ilustrar uma grande e preciosa verdade. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai, te agradecemos por mais esse momento em Tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que somos falhos. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nos sentimos insuficientes, Senhor. Que muitas vezes não nos sentimos preparados. Mas é o Teu Espírito que faz a obra. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que satisfaz, Senhor, o ser humano, Senhor. E nesta manhã nós estamos aqui nesse lugar para glorificar o Teu santo nome. Para Te exaltar, para dizer que Tu és santo, 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 que Tu és o Senhor de toda a terra, que Tu és soberano, Senhor, e tem controle absoluto sobre todas as coisas, ó Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Abençoa, Senhor, essa semana, Senhor, que começa, que nós venhamos em todos os momentos Te agradecer, Te glorificar e aprendermos a orar em tudo, Senhor, em todos os momentos, como diz a Tua palavra, que nós possamos aprender a Te agradecer por tudo, Senhor, independente do que aconteça, ó Pai.
Que nós venhamos ser diferente dos ímpios, Senhor, que se preocupam com o dia de amanhã, que ficam ansiosos pelas coisas que vão acontecer, que colocam a sua confiança nos governos, em pessoas, em sistemas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tem nos abençoado e Tu tem estado conosco. Te agradeço pela Tua igreja que se reúne aqui nesse lugar, Senhor, e Te glorifica. E tem o foco e os olhos em Ti e na Sua palavra. Louvado sempre seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Para nós terminar, eu gostaria que a amada irmã Rosane levasse sua voz em oração para os pedidos de oração e para a nossa semana. Pai maravilhoso, Pai amado, te louvamos e te bendizemos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede esse privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz que Tu é lâmpada, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós estamos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Estamos ouvindo a Tua voz. Ensina-nos cada vez mais, Senhor, a colocar em prática aquilo que estamos aprendendo nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoe os meus pecados, minhas fraquezas, minhas falhas, minhas negligências, Pai. Perdoa-nos e nos concede-nos a Tua graça no decorrer dessa semana. Abençoa neste momento, Senhor, a nossa irmã Lena que está conosco, a Paula, o Ulisses, Pai, seu filhinho. Envolve na Tua presença, Pai. Tu conhece a necessidade, o desejo de cada coração. Coloque diante de Ti a vida do irmão Juninho, Pai, a sua esposa, a irmã Paula, Pai querido, os seus filhinhos. Abençoa, Pai, concede da Tua graça. Abençoando a vida da irmã Marta, Pai. Abençoando a sua família, a irmã Florinda, lá onde ela se encontra, Pai, o seu Paulo, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu coloco na Tua presença, nos Teus cuidados. Alcança a vida da irmã Miriam, lá onde se encontra, lá em Garuva, Pai. Dê a Tua bênção e use ela como instrumento naquele lugar. Abençoando a vida da irmã Elaine também, Senhor, dando a Tua bênção, a Tua graça. A vida da irmã Elza, Pai, que fez uma cirurgia novamente no seu olho. Dê a Tua bênção sobre ela. Abençoando, Pai, a cada pedido de oração. Abençoando, Paizinho querido, a vida do pastor Estevão, Pai. A sua família, Pai, envolve na Tua presença, nos Teus cuidados. Livra, Pai, de todo mal. Abençoando Josué na escola, nos estudos, Senhor. Nas companhias que ele tem, nos amigos. Abençoa que ele seja sempre uma luz onde ele estiver, Pai querido. A vida do Samuel também, Senhor, que ele seja um instrumento por onde ele andar. No nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida da Leia, sustentando, dando a Tua graça sobre ela, renovando cada vez mais na Tua presença. No nome de Jesus Cristo, nos envolve, Pai, nesta semana. Queremos ser guiados por Ti, queremos estar na Tua luz, Pai, na luz da Tua palavra. Desperta em nós desejo, Pai, de ler, estudar a Tua palavra e colocar ela em prática. Em nome de Jesus Cristo, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, abençoa os meus vizinhos, Senhor, dando da Tua bênção sobre eles, dando direção do Teu Espírito Santo a cada um que tem ouvido deste culto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.